Quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós aprendemos sobre o Evangelho verdadeiro. A carta aos Gálatas é uma espada cortando a religiosidade carnal e natural. A tendência dos homens é sujeitar a outros homens, mesmo sem o Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos nós conheçamos a Ele como Espírito que dá vida e sujeitarmos a Ele por causa da sua divindade. Vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 6, como as igrejas passaram do Evangelho de Jesus Cristo para outro Evangelho. Vamos ler. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vai além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Portanto, o que há em cada versículo? No versículo 6, há aqueles que passam do Evangelho da graça para outro Evangelho. A graça é nós recebermos o que Deus deu, o Filho, e vivermos por meio de sua vida. E nele, despojando do velho homem, e vivendo e unido a ele na vida de ressurreição. Esta é a graça de Deus. É simples e singela. É real e verdadeira. Mas eles estavam passando para outro evangelho. Versículo 6. Versículo 7. Querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo foi pervertido com aparência exterior, com a construção de templo, lugar de reunião, chamando de igreja, sendo que a palavra igreja se refere a pessoas e não a edificações físicas. A perversão por meio de doutrinas e de ensinamentos humanos. A perversão por meio de valorização de aspectos exteriores e ritos humanos e carnais. Versículo 8. Se vier um anjo do céu e nos pregar um evangelho além do que já foi pregado, nós devemos rejeitá-lo. Se alguém pregar outra coisa ou ensinar outra coisa, será amaldiçoado. Portanto, no versículo 10 ele pergunta: estamos agradando a Deus ou ao homem? A liderança pode se tornar um peso ou mesmo tomar o lugar do Espírito de Deus, pois Deus é invisível. E é muito fácil o homem tomar o seu lugar. No versículo 10, ainda ele diz que se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Portanto, ele acaba explicando no versículo 11 e 12 que ele nunca aprendeu e nem recebeu o evangelho de homem, mas aprendeu por meio do Espírito, por meio da revelação de Jesus Cristo. Isto deve acontecer com todos nós. Nós precisamos da revelação de Jesus Cristo. Isto por meio da fé e da obediência. Na realidade,
agora nós podemos falar sobre as piores igrejas. As piores igrejas são aquelas fundadas e administradas pelo homem. Observe que, ao invés de praticar a palavra de Jesus Cristo e o ensinamento dos apóstolos, elas praticam o pensamento da sua liderança. E assim, por meio desta liderança, tudo é feito. E todas as coisas são organizadas. Geralmente, valorizando muito as coisas externas, as coisas visíveis. Enquanto lá em Coríntios está escrito que nós devemos prestar atenção nas coisas invisíveis, porque elas são eternas. As visíveis são temporais. Portanto, os crentes estão sendo enganados pela sua própria vista e pelo seu próprio ouvido, prestando atenção nos homens, apertados e doutrinados por homens naturais e carnais. A pergunta é: estamos agradando a Deus ou aos homens? Quem conhece a Deus e sabe a diferença entre o Espírito Santo e o Espírito do homem? Sabe a diferença entre a igreja falsa e a igreja verdadeira? Que conhece e tem discernimento entre o joio e o trigo. Que conhece as árvores pelo seu fruto. Isto é, conhece as pessoas por aquilo que elas ensinam e pelos que elas pregam e praticam. Vamos observar que transformar as igrejas em coisas naturais e carnais e humanas é uma maneira do homem exercer a sua liderança e usar o nome de Jesus e a Bíblia apenas como desculpa ou justificativa. Pela graça de Deus e o nome de Jesus Cristo, nós podemos nos voltar sempre ao seu Espírito. E através do seu Espírito, sermos iluminados e andarmos na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado para não ser enganado. Amém.